Olá, vamos conversar um pouco sobre a arte de fechar ciclos, de deixar ir. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, não é verdade? Aquele instante em que a gente se dá conta de que um capítulo da vida precisa de fato terminar. É um processo bem difícil, mas como a gente vai ver aqui, é absolutamente essencial para o nosso crescimento. E a nossa jornada por esse tema começa com essa frase, que é muito forte, né? É um sentimento que, olha, muita gente consegue se identificar na hora. E é justamente esse o nosso ponto de partida para a gente entender a complexidade que é fechar um ciclo. Então, como é que essa confusão acontece na prática? A ideia principal aqui é aquela crença de que, sabe, explicar mais uma vez, tentar de novo, que tudo isso era um sinal de força, de maturidade emocional. E aqui a gente vê bem essa virada de chave. De um lado, a gente tem a crença de que insistir era um ato de maturidade. E do outro, a verdade, muitas vezes dura, que se escondia por trás disso tudo: o medo. O medo profundo de simplesmente aceitar que algo tinha chegado ao fim. Ok, mas como é que a gente reconhece o fim se ele nem sempre é uma coisa dramática, escandalosa? É que, muitas vezes, o fim não chega com uma explosão, sabe? Chega com um sussurro. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os sinais de um encerramento e a lição de que nem todo final vem com gritaria e porta batendo. E aqui estão os detalhes desses tais finais silenciosos. Eles aparecem, por exemplo, na forma de respostas mornas, sabe? De um distanciamento que a gente sente, mas nem sabe dar nome. São aquelas promessas que se perdem no ar, a energia que de repente muda e talvez o mais doído, a percepção de que o esforço não é mais dos dois lados. É nesse desequilíbrio que o fim começa a dar as caras. E a grande virada acontece exatamente aqui, na aceitação. A lição mais difícil de todas é parar de brigar com a realidade e simplesmente aceitar o que os sinais estão mostrando, em vez de se apegar àquilo que a gente gostaria que fosse verdade. É um verdadeiro ato de coragem encarar os fatos como eles são. E o que acontece quando a gente fica nesse limbo, esperando? Aqui a gente explora essa luta interna, o peso que é ficar esperando, o custo emocional de ficar ali, parado, esperando que a outra pessoa nos dê aquele ponto final que a gente tanto precisa. Essa citação, nossa, ela captura perfeitamente essa sensação de paralisia. Enquanto se espera um retorno, uma clareza, uma atitude, a vida continua, o tempo não para. A outra pessoa segue em frente. E quem espera fica ali, suspenso, tentando segurar uma coisa que já não se sustenta mais. Mas tem também o outro lado da moeda, a culpa. Aquela culpa de seguir em frente, de escolher o próprio caminho, mesmo sabendo que isso pode causar um desconforto no outro. É um conflito interno enorme entre ser leal a si, a necessidade de ficar bem, e aquela responsabilidade que se sente pelo outro. É a luta para deixar de carregar pesos que não são nossos. E tudo isso nos leva para a nossa quarta parte, que olha, traz a revelação central de toda essa jornada. É aquela compreensão fundamental que muda tudo. Sabe, um momento de clique. Presta atenção nisso aqui. Fechar ciclos não é sobre abandonar pessoas. É sobre abandonar ilusões. Isso muda completamente a perspectiva. Não se trata de virar as costas para alguém, mas sim de parar de acreditar numa realidade que simplesmente não existe mais. E na prática, o que é abandonar essas ilusões? Significa olhar para trás e reconhecer que a própria parte foi feita. Sabe que teve conversa, teve transparência, teve espera, respeito pelo tempo do outro. E mesmo assim, a reciprocidade não veio na mesma medida. É aceitar essa realidade sem se culpar por ela. Então, o que vem depois dessa revelação toda? Bom, com essa nova clareza, surge uma força que a gente nem esperava. Agora, vamos explorar o estado fortalecido que vem depois, redefinindo o desapego não como algo ruim, mas como um caminho para a paz. Esse ponto é muito importante para a gente desmistificar as coisas. Desapego não é frieza, não é indiferença, muito menos uma forma de vingança silenciosa. Pelo contrário, o verdadeiro desapego é paz. É respeito por si e pelo outro. É a consciência de que se pode ir embora sem precisar provar nada para ninguém, simplesmente porque é o certo a se fazer por si. E a emoção que marca esse momento de encerramento não é a raiva, nem aquela tristeza profunda que talvez se esperasse. É algo novo, quase surpreendente. É alívio. O alívio de perceber que insistir seria um desrespeito consigo e que continuar ali seria, na verdade, andar para trás.
Esse alívio todo abre o caminho para o passo final da jornada. E assim a gente chega na nossa última parte, onde consolidamos esse estado de resolução, focando nos princípios que guiam o caminho daqui para frente, partir com integridade e, acima de tudo, fidelidade a si. O maior sinal de que houve uma evolução talvez seja este: aprender a ir embora, sem ódio. Sem ressentimento. E o mais importante, com fidelidade à pessoa que se está tornando. O ato de deixar ir, no fim das contas, não é uma perda, mas um realinhamento. É escolher ativamente o crescimento pessoal e a identidade que se quer construir para si. Bom, ao longo dessa análise, a gente viajou da confusão entre insistir e amar, aprendemos a ler os finais silenciosos, sentimos o peso da espera e da culpa, até chegar na revelação libertadora de que se trata de abandonar ilusões e não pessoas. E, finalmente, entendemos que partir com integridade é um ato de paz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A qual versão de si uma pessoa está sendo fiel hoje? Aquela que insiste em ilusões ou aquela que escolhe o próprio crescimento? Obrigado pela companhia.